que a ptose ela acontece pela percepção de falta de acolhimento. Ela até usa uma palavra legal, falta de aconchego, né, dos pais, ou do pai, ou da mãe, ou de ambos, ou de alguém que teve essa representação. Por que eu falo assim? Até porque eu não o conheço, né? Então eu não sei como foi a infância dele, mas segundo a leitura facial é como se tivesse faltado e ele somatizou. Isso é importante dizer, porque não é todo mundo que sente a carência, né, ou a falta de um dos pais que vai ter determinadas características. Vai depender de como a pessoa somatiza. Nós somos seres humanos diferentes. Duas pessoas podem viver debaixo do mesmo teto. Uma pode somatizar uma coisa e a outra pode somatizar outra coisa. Então isso a gente precisa ter em mente. Então, e sendo do lado direito, a gente vai entender um pouquinho o que seria o lado direito, o que seria o lado esquerdo. Mas antes, deixa eu só comentar aqui uma coisa que eu percebi também. Se você olhar bem, essa foto ela é bem iluminada de frente. Mas você percebe que o olho esquerdo dele é bem iluminado e o direito já é mais opaco. Tá? E eu não estou dizendo da extensão do brilho, eu estou dizendo da opacidade. Então eu tive a impressão, mediante também a outras fotos que eu vi a mesma coisa, que esse lado direito, ele também, além de ser, né, mais caído, a pálpebra ser mais caída, me parece também que é mais opaco. Então a opacidade ela sempre vai apontar dentro dessa questão de metafísica, que energia já se esvaindo, né? É um exemplo, um possível motivo, desânimo, desmotivação. Então são características que fazem isso. Agora, biologicamente, eu não sei se a ptose possa também ocasionar biologicamente essa ou dificuldade, né, de lacrimejar, enfim, aí já é uma coisa que eu realmente vou precisar me aprofundar um pouco mais. Mas a priori a opacidade seria isso. Apesar que eu vi outras imagens e vou compartilhar aqui com vocês, que não tem, apesar de existir a ptose, não existe essa diferença aí de opacidade. Lembrando que o ambiente está iluminado. Bom, aqui no slide anterior eu falei, olha só, você vê que aqui tem uma ligeira ptose, um grau bem fraco, mas você vê que tem uns brilhos, tá vendo? Aqui é possível, não tem o brilho, mas eu acredito que seja mais a iluminação que não chega a bater aqui na íris, tá? Aqui você vê que tem o brilho em ambas, aqui possivelmente não esteja brilhando, enfim, mas eu estou mostrando alguns quadros para vocês aqui. Agora eu trouxe essas duas imagens só para vocês entenderem como que funciona essa questão da ptose, né? Como que acontece da pálpebra ficar mais frouxa. É interessante que aqui você vê, nessa imagem de baixo, que nós temos ao redor dos olhos um músculo que ele funciona como um esfíncter, tá? Como um esfíncter. Então é o que faz os nossos olhos fecharem. Só que nesse fechamento tem duas modalidades aí. Né? Tem a modalidade que é dessa porção, né? Chamado músculo orbicular óptico ou orbicular dos olhos. Então essa contração, quando ela acontece na musculatura mais externa, essa é a porção porção orbital, tá até aqui, ó, que é a porção da órbita, tá? Agora tem a porção palpebral, que é essa que você vê aqui, ó. Essa porção palpebral do orbicular é responsável por esse fechamento aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Agora a porção orbital faz isso, ó. Tá vendo que é dois tipos de fechar? Só que essa musculatura ela não abre os olhos, ela só fecha. O que abre os olhos vai ser essa musculatura aqui, olha, você vê aqui que eu coloquei de lado aqui uma imagem de perfil, é esse elevador da pálpebra superior, como dizem algumas literaturas. Aqui é levantador da pálpebra superior, que dá no mesmo. É o que vai fazer esse movimento aqui, ó, vindo lá de trás. Tá vendo? Conforme você vê aqui.
Então, uma das formas da pessoa ter essa pitose é quando acontece algum problema de distensão aqui, por exemplo, nessa fina musculatura, fina e sensível musculatura, que pega por dentro dos olhos. Tá? Então, pode acontecer isso. Eu dou até um exemplo também, esse assunto aqui, não especificamente da pitose, mas dessa parte da neurofisiologia aplicada à leitura facial, você encontra, eu vou deixar aqui na descrição, né, eu tenho os cursos, eu tenho o Clube da Face, né, que engloba todos os meus cursos de leitura facial junto. Dentro desse montante aí tem lá o módulo que é Neurofisiologia aplicado à leitura facial, que eu explico sobre toda a parte muscular, toda a parte de neurofisiológica, anatômica e tudo mais. Mas só para você entender aqui, se uma pessoa ela está deitada e ela falece, ela do jeito que está, o olho fica. Agora, se ela tiver, por causa da gravidade, então vem alguém abaixa, né? Aí o olho fica fechado. Se a pessoa falece numa posição mais verticalizada, o que vai acontecer? Se ela tiver, dificilmente ela vai ficar de olho aberto, porque a própria gravidade vai fechar, entende? Ou pelo menos vai forçar mais o fechamento, vai cair mais. Melhor dizendo. Pessoal, não sei como é que vai ser aqui, se ficar muito longo eu vou tentar fazer em duas partes, porque a segunda parte, ou lá ali no meio para o final, nossa, tem um conteúdo ainda aqui maravilhoso, então vale muito a pena, você que gosta de aprender. Então, voltando aqui, olha, mais uma coisa muito importante aqui é que vamos dizer assim, a enfermidade, né, ela pode ser não apenas nessa musculatura, ou melhor, não na musculatura, ela pode ser também no nervo que conecta essa musculatura ao cérebro. Então, essa inervação pode também sofrer. E aí, na hora, né, vai ter um problema de comunicação, e aí o que vai acontecer? Essa pálpebra ela pode não responder adequadamente. Então, aí é onde tem o processo cirúrgico, onde vai remover parte para poder equalizar, mas é complexo, porque às vezes pode puxar demais, a pessoa fecha os olhos e os olhos ainda continuam meio abertinho, né? Tem casos assim também, mas não é o caso aqui de falarmos. Agora, voltando à questão dele, pessoal, tem algo tão interessante e impressionante no nosso cérebro. Eu falava há pouco tempo, eu fiz um post no Instagram, né, de um trabalho científico mostrando, né, a diferença dos olhos grandes para os olhos pequenos. Então, essa diferença de olhos grandes para pequenos pode ter justamente feito que se extinguisse os neandertais da Terra. Olha que interessante. E eles falam por quê? Porque os olhos dos neandertais eram maiores do que os olhos do Homo sapiens, que somos nós. Então, pelo fato de serem maiores, mais áreas do cérebro eram responsáveis nesse processo visual. Então, isso fazia com que menos áreas do cérebro fossem dedicadas a outras funcionalidades importantes, como o desenvolvimento cognitivo, como o desenvolvimento afetivo, que inclusive é a parte afetiva que vai fazer com que o Homo sapiens consiga viver em sociedade e consiga se proliferar pela Terra. Aí, e essa pesquisa ela fala que os olhos grandes pode ter sido um dos influenciadores nisso. E olha que interessante, pessoal. Eu vou botar aqui uma imagem, deixa eu ver, acho que está no próximo. Só para você ter ideia, existem 12 nervos cranianos que vão se ramificar, né, principalmente aí pela face, enfim, algumas funções que vão ficar pela cabeça mesmo, tá? Então são 12. Para você ter ideia, tem inervação para audição, tem inervação para o olfato, tem inervação para o paladar, para as expressões faciais. Gente, olha só, de 12, 4 deles são orientados especificamente para os olhos. Então, de 12 pares de inervações cranianas, 4 delas são especificamente para a face, para os olhos. Ou seja,
1/3 das nossas inervações, elas são dedicadas aos olhos. Aí, pensando nessa questão biológica e pensando no que os cientistas dizem, faz todo sentido, porque, por exemplo, eu não sei se eu vou lembrar aqui, olha, eu vou botar no próximo slide ali, mas tem o nervo óptico, que é o responsável especificamente por captar a informação visual, tem o nervo troclear, tem o nervo abdutor, tem outro ainda, tem o oculomotor, inclusive é o oculomotor que é o responsável por esse levantamento aqui da pálpebra. Quando o cérebro, né, dá uma ordem para que a pálpebra se abra, é nesse caminho do oculomotor que vai acontecer isso aqui. Se não me falha a memória, ele ainda é responsável pela questão da contração e dilatação da pupila. Talvez daí o motivo pelo qual, né, a gente vê que pessoa que tem essa questão aí da pálpebra mais caída possa ter diferença aí na questão da contração e dilatação da pupila. Mas aí é outro assunto que não está aqui no nosso escopo. Então, só passando aí, pessoal, então eu falei para vocês essa parte mais da pitose, né, a parte mais biológica e a parte também metafísica. Mas voltou. Então, olha só, lembra que eu acabei de falar? Eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Ó. Então, olha, aqui tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, até 12, tá vendo? Então, são as inervações, né, que saem do cérebro para as terminações, né, da face, para as suas funções, para as terminações. Então, vou dar um exemplo aqui, olha, o 2, esse 2 aqui que é o óptico, tá vendo? Tem até, ó, ele sai, e olha que interessante, eles são invertidos. Então, a ramificação do lado direito vai jogar para o lado esquerdo, né, das terminações. A ramificação cerebral do lado esquerdo vai jogar para as terminações do lado direito. Então, são funções invertidas. Agora, olha só, eu falei ainda há pouco, olha, esse 2 aqui, que é o óptico, esse 3 aqui, que é o oculomotor, esse 4, que é o troclear porque é uma função dele, pior que eu não tenho como voltar ao slide, senão para a gravação. Mas o nosso olho ele tem como se fosse uma roldana. Então é interessante que faz uns movimentos assim dentro dos olhos. Pior que eu estava com a imagem e tirei. Mas depois vocês só voltar um pouquinho que vocês vão ver. E ainda tem o sexto, né? Esse sexto aqui, ó. Tá vendo? E ele vem bem aqui, ele é bem no tronco encefálico. Então ele também tem a ver aí ele é o abdutor, ele também está ligado aí com essas funções visuais. Então são muitas informações visuais conectadas pelo cérebro, né? Agora olha que interessante aqui, deixa eu mudar aqui, vamos dar um exemplo que aqui seja essa imagem que a gente está vendo aqui, ó. Então botando aqui direitinho. Pessoal, acho que aqui eu vou precisar de parte 2 desse vídeo dele, hein? Mas o melhor ainda está por vir.